Há pouco mais de 30 anos, dia 1º de dezembro, nascia o Dia da Luta contra a AIDS, né? E a gente está hoje aqui para conversar com o Paulo, que é doutor em Ciências Médicas, com foco em HIV. Também é infectologista pela Sociedade Brasileira de Infectologia e é médico do estado do Rio Grande do Sul, atuando na área de HIV e AIDS. E também é um dos investigadores da implementação da PrEP no Brasil. Paulo, então eu queria começar falando, entendendo se eu acho que hoje em dia não, a AIDS ela vem numa evolução onde a gente conseguiu reduzir os índices, né? Mas a gente precisa falar ainda, acho que sobre, não preconceito especificamente, mas sobre quanto a gente ainda fala pouco sobre o que é a AIDS e como ela afeta as pessoas do dia a dia e por que elas não buscam ir ao médico como a gente fala de outras doenças, né? Quando tem outras doenças, automaticamente tu vai lá te informar. O que tu acha que é importante nessa tua trajetória trabalhando com... Bom, nesse período todo muitas coisas já aconteceram, né? Mas assim, realmente assim, o preconceito, o estigma ainda são muito gritantes, muito presentes no dia a dia. Então, desde assim, a própria pessoa tem medo de ir aos serviços para se testar, para saber do seu diagnóstico, né, se sim ou não, e acaba fazendo esse diagnóstico muito tardiamente, por isso que a gente ainda tem muitas mortes, porque as pessoas chegam já descobrem em estado muito grave. Então, assim, é um medo, um preconceito de saber, porque depende o que vai passar pelo resto da sua vida, né? E existe ainda, apesar de todas as campanhas, todas as instruções, ainda existe muito preconceito com o portador do vírus, né? Tanto da sociedade e em especial, às vezes, até dos próprios serviços de saúde, das pessoas da área da saúde que têm um certo preconceito com os portadores do HIV. Então, isso dificulta, né, o andamento, o tratamento, uma coisa que poderia ser muito mais tranquila, como a gente defende que a AIDS seja uma doença crônica, tratada como uma outra doença qualquer, mas ainda é muito difícil da gente ter isso, né? Então, dificulta, aumenta os casos. Eu acho que a gente fala muito pouco ainda em campanhas. Então, assim, é o 1º de dezembro, é o carnaval e acabou, né? Então, assim, não tem instrução nas escolas, não tem mais campanhas que a gente possa estar oferecendo. Existem coisas para se oferecer, mas as pessoas não estão usufruindo disso, né? Principalmente de coisas de prevenção. Sim, ontem eu estava conversando com alguns amigos, inclusive é uma questão muito pessoal, né, de falando de como a gente não fala sobre esses assuntos. E a gente cresce, principalmente eu que sou LGBT, a gente cresce com este fantasma, né? Que é do tipo, usem camisinha, tomem cuidado, façam... Como se todas as outras pessoas não tivessem também predispostas a contrair o vírus, né? Sim. E aí a gente cresce com isso. E aí eu tava comentando, com o decorrer do tempo, a gente descobre que tem amigos e que vivem com a doença. E ainda assim é diferente. Se alguém te diz, descobri que tem diabetes, descobri que tem câncer, existe uma rede de apoio para aquela pessoa. E aí a gente vai descobrindo que tem amigos que convivem com a doença há anos e a gente nunca esteve ali para ajudar, a gente nunca tá ali. Então acho que esse preconceito sistêmico e social talvez seja isso, né? A gente não fala sobre o assunto. Acho que uma das ideias de estar aqui é justamente isso, de conversar com os médicos, conversar entre os médicos, conversar entre as pessoas, conversar com os amigos e tentar trazer esse debate. Porque a campanha é isso, a campanha traz o debate, né? O Novembro Azul também, há pouco, 5, 10 anos atrás, ninguém falava sobre isso. Mas falando então em cuidados, assim, periodicidade de fazer os testes, o que tu acha que seria o ideal? Assim, tem gente que às vezes passa muito tempo sem fazer e é diferente. Aí todo mundo vai, depois, pelo menos depois de uma certa idade, vai fazer um check-up. E por que as pessoas não tratam isso como algo parte desse cuidado? Essa frequência de fazer teste, eu acho que depende assim, muito do que se tu teve alguma situação de risco, fazer o teste. E assim, depende também da tua atividade sexual, vamos dizer assim. Então, se tu é uma pessoa que tem uma atividade sexual bastante intensa, fazer com mais frequência, cada 3 meses, a cada suspeita de alguma coisa com maior risco. Se é uma vida mais tranquila, 6 em 6 meses, fazer, né? Eu acho que é importante, assim, tu falou check-up, mas enfim, acho que toda vez que tu fores a um médico consultar por qualquer coisa, acho que o médico deveria sempre abordar isso. Às vezes a gente vem, assim, surpresas tipo, a senhora tem 60 anos de idade, é viúva, tá na menopausa, então por que eu vou pedir um teste de HIV, né? E as pessoas acham que essa senhora não teria uma vida sexual ativa, né? Então, ou ela se separou, mas tinha um marido que morreu recentemente e ninguém sabe do que é, então de repente, será que ele poderia ter transmitido? Enfim, então assim, as pessoas não pensam muito nessas situações, né? Então, casais que estão juntos há bastante tempo, então todo mundo acha que então aquilo ali não teria risco, então não pedem, ou então a pessoa aparece com uma doença tal,
e não associam que de repente pode ter HIV também ou uma outra IST, né? Então ainda é um tabu, ainda é uma dificuldade de se falar e de se pensar nessas situações, né? Eu vou dividir aqui uma história, mas porque eu acho importante. Eu mesmo, na época eu tenho bastante alergias, então eu fui a um dermatologista e eu já tinha ido no urologista, e o urologista a gente fez exames e não foi a fundo sobre nada. Chegando no dermatologista, ela me disse, acho que pode ser uma DST, vamos fazer um exame de sangue? Vamos! E eu estava com uma DST, bem complicada, inclusive, e aí só depois disso que eu fui atrás do tratamento. Mas e se eu não tivesse ido? Porque ela não se manifesta com nenhum efeito direto, assim. Então eu podia ter ficado anos, podia ter... Sim, podia ter. Sabe? Então eu acho que é essa falta de diálogo, assim, né, tu chega no médico, eu acho que eu tô com uma DST, e DST praticamente todo mundo vai ter, teve ou vai ter algum dia, né? Sim. Então... e às vezes assim, tem até o caso de você chegar assim, tô com uma suspeita de uma DST, né, um corrimento. Aí a pessoa vai, então isso é tal coisa, te dá um remédio para isso. E não te pede exames de outras, porque se você tem uma IST, são várias, né? Então assim, não adianta tratar ou pesquisar só uma, né? Então existe essa oportunidade de você fazer um diagnóstico ou não, né? De fazer uma prevenção, mas assim, foi ao serviço, estava com alguma queixa específica, mas aborda as outras queixas, as outras coisas, as doenças relacionadas, né? Então acho que isso é importante, e isso acho que está faltando muito, né? Então, isso é sífilis, trata sífilis e não vê se tem HIV. Sim. Então assim, a gente perde oportunidades de fazer um diagnóstico e um tratamento mais precoce. E até de dialogar, né? Porque eu acho que é isso, tu chega lá, não sabe como contrair, o porquê, de que maneira se contrai, né? Porque isso parece sempre que está associado, a IST parece que está sempre associada ao erro, né? Fiz a coisa de jeito errado e acabei me prejudicando, assim. Tem sempre um caráter meio punitivo ainda, né? Tipo, né? Você fez uma coisa errada, não devia ter feito isso. E aí isso também acho que inibe as pessoas a procurarem os serviços, né? Porque acham que vão chegar lá e vão ser, né, maltratadas ou vão ser discriminadas por ter uma IST, né? Então, assim, acho que isso é importante, além de só a gente falando muito em medicamento, em tratamento, mas acho que sim, de fazer o diagnóstico e orientar para prevenção e orientar para o tratamento. Então, assim, orientar para se procurar os outros parceiros sexuais e também chamá-los para testar e para fazer avaliação, né, médica, enfim, qualquer outra coisa, né? Que às vezes fica muito assim, William, tu teve isso aqui, toma o teu remédio, tchau, né? Mas assim, ninguém pergunta, William, tu tem parceiros com outras pessoas com quem tu trata ou não, ou enfim, né? E essas pessoas também deveriam saber disso e também se investigar e se tratar, né? E outro dia conversando também com um amigo, a gente falando, a gente sabe que ficar no sol pode causar câncer de pele. Sim. E a gente fala sobre isso. E as pessoas igual tomam banho do sol. Sim. E por que tipo, ou seja, as pessoas igual transam, então tudo sabe. E as pessoas às vezes transam sem camisinha e devem se precaver, mas acontece, assim como acontece toda situação. Mas de novo, tem algo punitivo de isso é errado. É errado também tomar banho de sol ao meio-dia. E ninguém te pune. É errado fumar, é errado dirigir bêbado, exatamente, né? Exatamente. Então... Mas ainda é um medo de falar dessas coisas. Sim. Ou, de repente, assim, tu vai tocar num assunto que vai abrir um leque de outras situações que tu vai ter que lidar com elas. Né? Então, como eu te falei assim, tu tem outros parceiros, aí tu vem e diz, sei lá, tenho 30, e a pessoa se assusta. Né? Então, aí acaba tendo essa dificuldade. Então, é melhor não falar, porque daí não me conta nada. Claro, senão depois tem que resolver isso. Tem que resolver tudo isso. Além de resolver ali, chamar as pessoas e resolver isso, também resolver isso na tua cabeça. Claro. Né? Como que essa pessoa transa com 30 pessoas? Então, pra ela isso também é difícil. Né? Uma senhora de 60 anos não transa, mas também uma pessoa só pode transar com um, não pode transar com outros. Né? Então, isso ainda é muito difícil de ser assimilado e isso dificulta, emperra um pouco às vezes o diagnóstico, o tratamento e a prevenção. Como a gente consegue fazer essa volta, né, de tratar ela, encarar ela como uma doença? Que processos? Saber quando fazer a periodicidade de ir lá se testar, entender que ela é uma doença, que coisas que são que tu enxerga como importantes pra gente começar esse papo de desmistificar, de transformar essa doença em uma doença igual às outras, né? Houve várias fases, né, desde o início da epidemia, então desde que não se sabia o que era, o que tinha muito preconceito, até se saber que era um vírus que se transmitia além da via sexual, via sanguínea, não existia testes, não tinha medicamento, então as pessoas acabavam falecendo e as emergências sempre lotadas. E hoje em dia a gente tem, né, evoluiu bastante, tem
um arsenal de medicamentos que podem ser distribuídos gratuitamente, então o Sistema Único de Saúde oferece isso, e a gente tem assim, uma evolução para um certo controle. Sabemos que tomando a medicação certinho a pessoa fica com uma vida normal, com uma expectativa de vida normal de toda a população, igual da população geral, mas ainda existe um certo... de quem viveu aquela época inicial da epidemia tem um grande medo e um grande receio ainda e tem bastante cuidados, mas a gente está enfrentando uma nova fase, como a gente falou assim, não tem muita campanha, se falando muito nisso, então tem muito jovem que acha que isso já acabou, sim, porque não se fala mais. Ou então assim, não, mas se eu me infectar eu vou tomar remédio e eu vou viver muito bem, como eu acabei de falar. As pessoas não têm aquele medo antigo, sim, e não se cuidam e acham que se se infectar vai ser tudo tranquilo e vão viver muito bem. A gente vive um certo paradoxo, assim, então tem que dar informação, as pessoas têm que entender, eu acho que não precisa ter medo, mas acho que tem que entender que eu não quero ter, sei lá, diabetes, eu não quero ter pressão alta e não fazer nada, então a mesma coisa, não quero ter HIV e ter que ficar tomando medicação, então assim, eu acho que são cuidados que a gente acha que não tem ainda muito internalizado, assim, de cuidados de saúde, então assim, eu vou médico eu vou dentista todo ano, eu vou médico todo ano, vou fazer exames, então tem que se testar, né? Essa evolução que eu acho que é uma coisa que a gente tem que voltar a trabalhar, assim, voltar a falar para que os jovens entendam que existe ainda e que é uma doença, se não se tratar vai ser grave, pode matar, que é tranquilo viver com HIV, mas ao mesmo tempo é uma doença que pode ser grave, né? Claro. Então eles têm que entender isso, né? Sim, é um equilíbrio entre tu fazer uma campanha que tire esse peso que já teve um dia a doença, mas que ao mesmo tempo garanta para as pessoas que elas entendam que é preciso cuidar, como a gente falou, de todas as outras doenças, precisa ter um controle da própria saúde, né? Sim. É importante que as pessoas façam o diagnóstico e o tratamento precoce, porque vai ter benefícios para essa pessoa e também a gente sabe, não sei se a gente vai falar de prevenção, mas que hoje em dia tratar as pessoas e manter a carga viral, né, a quantidade de vírus no sangue muito baixa ou indetectável, a gente sabe que não transmite sexualmente para os outros parceiros, né? Então também é uma maneira de tratar essa pessoa, mantê-la bem e quebrar essa cadeia de transmissão. Que nem a gente estava falando das outras ISTs, né? Então tem que, essa pessoa que você fez o diagnóstico, chamar os parceiros para tratar também, para também evitar que haja transmissão para outras pessoas, né? E isso é uma coisa que ainda é um impedimento muito grande, as pessoas não veem e por isso que a gente mantém níveis elevados da epidemia, né? Falando em níveis elevados, inclusive eu fui atrás para entender um pouco, assim, em 2018, quando foi feito o último índice, né? Que era um de 18,3, e foi o mais baixo em vários anos, eram de 18,3 mortes a cada 100 mil habitantes, né? Quando a gente coloca assim, o número não parece tão alarmante, mas calculando que o Brasil tem em média 200 milhões de pessoas, isso passa de mais de 20 mil mortes por ano, né? Exato. E aí entra de novo no que a gente estava falando, né? A gente fala sobre e aí acho que isso entra no canal sobre LGBTs, né? E não necessariamente todas essas pessoas que morreram são LGBTs, mas como isso está associado de novo a essa coisa negativa da doença. A gente não falar desses números abertamente é um jeito de fingir que essa doença ainda não existe, que acho que era o problema dela desde o início, né? De invisibilizar isso, e quando a gente visibiliza não existe socialmente esse problema, e ele existe, né? Sim. É um número, baixou, mas é um número bastante elevado, né? E é uma coisa que a gente não gostaria de ter, até com o arsenal que nós temos de tratamento, de novas medicações. Então, assim, o Brasil acompanhou toda essa modernização, né? Então tem sempre medicamentos melhores, mais fáceis de se tomar, mas mesmo assim a gente não consegue atingir isso, né? Então, de novo, as pessoas ou não vão porque tem medo de ter o diagnóstico, mas também assim, existe o que a gente chama hoje em dia assim, de populações que hoje em dia são as alvas, as populações que a gente deveria ter uma atenção melhor, que tem uma certa dificuldade de chegar aos serviços de saúde. Talvez seja o momento de mudar um pouco a estrutura ou uma maneira como a gente faz esse atendimento do serviço de saúde, o serviço de saúde ir atrás dessas pessoas, porque não adianta, de repente eu estou sentado lá e eu digo, olha, mas eu sei que essas pessoas têm que ser atendidas, mas elas não vêm até mim. Então, o que eu posso fazer, talvez a gente tenha que mudar, de ir até elas, de expandir isso. Só que assim, quando tu fala, tipo, vamos então aumentar a rede, que todo mundo possa estar atendendo, vendo pessoas com HIV, sempre tem
a gente sabe que tem uma dificuldade do sistema público, do sistema de atendimento, que falta gente, falta RH, falta pessoas, mas assim, eu acho que tem que começar a modificar um pouco para a gente poder atingir essa população, que é a população chave e que é a população que mais se infecta, que mais acaba morrendo, porque não tem o atendimento, ou por preconceito, depende se são profissionais de sexo, são mulheres trans, travestis, que têm uma dificuldade de chegar, e os próprios jovens, que às vezes acham que não tem nada, que são invencíveis, que a gente tem uma incidência muito grande entre 14 e 24 anos ali, né, de 15 a 24 anos, que é onde está crescendo mais, né? Então, assim, são populações que a gente precisa chegar nelas, já que elas não chegam ao nosso serviço, né? Então, alguma coisa tem que ser feita nesse sentido, assim, de modificar. E acho que não depende só também, acho, da saúde, né? A gente está aqui conversando, tentando fazer esses vídeos para chegarem nesses jovens, nessas pessoas, também é um caminho. Acho que outras pessoas podem abrir isso para debates em espaços públicos ou privados. Acho que são assuntos que precisam sair da esfera pública também. Exatamente. E precisam voltar. Acho que essa é uma das questões desses números. Porque vocês estão trabalhando com isso todo dia, fazendo algo por isso todo dia. Mas e o resto das pessoas, né? O que a gente está fazendo, né? E eu também, assim, isso, acho que essa divulgação é importante, porque às vezes, assim, não adianta a gente ter tudo para tratar, para prevenir, mas as pessoas às vezes não sabem que isso existe, né? Então, como a própria PEP, a própria PrEP, né? Então, assim, a distribuição de preservativo, que é só chegar e pegar. Então, assim, às vezes as pessoas não sabem disso e aí não acessam e não conseguem se proteger, né? E que tipos de prevenção, então, que são as mais recomendadas? Assim, que tu diria alguém que vai lá no teu consultório falar contigo, assim, o básico pra gente. Tá. Eu tava até revisando umas coisas assim, antigamente o que a gente falava de prevenção, né? Só existe usar preservativo e ponto, né? E sempre se bateu nessa tecla e acabou ficando chato, né? Porque as pessoas pararam de usar o preservativo. Tem uma pesquisa do Ministério, acho que é de 2013, mas assim, não lembro de dados, mas resumindo, tipo 96% das pessoas entrevistadas, que eram uns 12 mil pessoas, sabiam que para se proteger do HIV tinha que usar preservativo. E aí quando fazia uma pergunta, tipo, na primeira relação que você teve, você usou, assim isso cai assim, tipo assim, para 19%, 30% que as pessoas usam o preservativo. Então, elas sabem que tem que ser usado, mas não está sendo usado. Então, isso acho que é um dos principais motivos que a epidemia continua elevada, porque o pessoal não está usando o preservativo. Hoje em dia a gente trabalha com uma prevenção combinada, que a gente chama, que é um somatório de coisas que a gente tem para oferecer. Então, desde assim, testar frequentemente, testar as ISTs e tratar IST, né? Então, se testar todas as mulheres grávidas, os seus parceiros também, que às vezes a mulher faz todo o pré-natal, trata, tá tudo direitinho, mas o parceiro não foi testado, não sabe, descobre mais tarde. Então, enfim, tem que fazer isso. E existe uma parte que a gente chama agora de a parte biomédica desse conjunto, né? Então, o que pode ser ofertado? Como eu falei antes, se você tratar a pessoa com HIV, estando com a carga indetectável, já existe, né, o famoso U igual a U do inglês, ou I igual a I do indetectável intransmissível, já ajuda bastante. E também temos, assim, a PrEP e a PEP. Então, a PEP é a profilaxia pós-exposição, ou seja, se eu tiver uma situação de risco, eu transei sem camisinha ou rompeu o preservativo, tenho até 72 horas para iniciar a medicação, vou tomar por 28 dias e isso me ajuda a, se por caso aquela pessoa com quem eu transei tinha HIV e me passou, bloqueia essa infecção e eu não vou me infectar. Mas tem que ter até 72 horas. Isso é uma coisa que também tem muita gente que às vezes não sabe, que chega bem depois desse período das 72 horas, ou chega e diz assim, mas eu não sabia, enfim. E mais recentemente a gente tem a PrEP, né? PrEP é a profilaxia pré-exposição. Então, pessoas que são HIV negativas podem usar uma medicação que é composta por 2 antirretrovirais, que tomando diariamente, um comprimido por dia, vai te prevenir caso você não use ou abertamente não queira usar preservativo ou
de vez em quando esqueceu, enfim, saiu, bebeu e perdeu o controle, você vai estar protegido se caso transar com alguém que tem o HIV, não vai se infectar. Então, você já está tomando uma medicação antes de ter o risco, né? Que é o contrário da PrEP, que é depois do risco. E a gente, essa medida, como já está sendo instalada em outros países há mais tempo, a gente tem alguns relatos de diminuição da redução da incidência nesses países, principalmente na população HSH, mas assim, há uma redução da incidência de HIV em países onde já está usando há bastante tempo. No Brasil a gente começou em janeiro de 2018, ano passado, então assim, ainda é uma implementação lenta, né? A gente tem, da última vez que eu fiquei sabendo, que foi há uns meses atrás, tinha 13 mil pessoas usando no país todo, que é muito pouco para a gente ter essa redução, né? Então a gente precisa novamente assim, de mais recursos, de mais lugares fazendo essa distribuição dessa medicação, para que a gente possa ter também controle dessa epidemia que ainda não está fácil. Então aproveitar que a gente está em dezembro falando sobre HIV, a gente vai colocar um site aqui embaixo nas dicas aqui com mais informações. Leiam, compartilhem, conversem sobre o assunto, né? Acho que esse é o mais importante. E também comentem aqui embaixo as dúvidas, a gente vai tentar encaminhar para alguém que possa responder. Digam o que acharam, se gostaram, peçam informações, digam que outros vídeos vocês acham que são importantes para a gente falar sobre o assunto. E agradecer então o Paulo que está aqui e te perguntar, alguém avisa que... A prevenção não é só no dia 1º de dezembro, no dezembro vermelho, é todo dia, todo mês, então assim, sempre tem serviço aberto para se testar, para procurar, para se cuidar, autocuidado é importante, então assim, tem dúvida, vá testar, vai procurar, vai se informar, converse com algum profissional da saúde para ter maiores informações e esclarecimentos. Conhecimento é melhor que dúvida, né? Exatamente.